Sejam muito bem-vindos ao Livros e Bolos. Eu sou a Isa Brandão, escritora, leitora, mãe, esposa e agora podcaster. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast. E hoje nós estamos com ela, que eu tava muito ansiosa para ver, Isabela Lopes. Oi! Bels, tudo bem? Tudo certinho e por aí? Aqui tá tudo bem. Gente, se vocês ouvirem algum ruído no fundo, é que hoje os meus vizinhos decidiram fazer a festa. E assim, o volume tá um pouco alto aqui pra mim, pode ser que acabe saindo alguma hora no pod, mas vamos tentar tratar pra deixar melhor. Bels, antes da gente começar, eu preciso te fazer algumas perguntas. Beleza. A primeira é, você está comendo bolo? Eu tô comendo muffin, que a gente pode considerar como bolo, mas foi a única coisa que eu consegui comprar entre ontem e hoje. Podemos considerar como bolo. Tá valendo o muffin. Eu não tô comendo nada hoje, não consigo comprar nada nem fazer hoje, não tive tempo. Mas o que vale é a gente estar conversando. Quando eu ouvir o podcast também, se quiser comer bolo, adoramos. Eu, às vezes, escuto comendo bolo. E a outra pergunta é, qual é seu bolo preferido? Ai, que difícil. Eu acho que é um empate. Eu gosto muito de bolo de abacaxi. E eu sei que ele é odiado por muitos, mas ele é meu amor. Eu E também de bolo gosto. de nozes. De nozes? Nossa, eu acho o bolo de nozes muito chique. Eu também acho, mas eu amo nozes. Eu acho muito E chique. eu tenho uma comadre que é confeiteira. E o de nozes É... dela é surreal. Bels, eu acho muito difícil, mas pra quem não te conhece, se apresente. Meu nome é Isabela Lopes, mas nas redes sociais a maioria me conhece como Bels Lopes. Inclusive, meu arroba é com 2 L's, mas meu nome é um L só. Longa história, tem a ver com crepúsculo. Não sei falar de vez em quando também. Eu falo sobre livros na internet desde 2012. Sou professora de inglês. Tenho um blog chamado Brincando de Escritora, canal no YouTube com o mesmo nome. E, enfim, TikTok, Instagram, essas coisas aí. Falo de livro, falo mais que a boca. A gente adora. Aqui, o primeiro episódio do podcast foi falando sobre o Crepúsculo. Você falou que o seu arroba tem a ver com o Crepúsculo. O primeiro episódio do podcast foi sobre Crepúsculo e ele chegou ali quase 40 minutos. As pessoas falaram pra mim, tá pouco. Tá pouco. Só que assim, foi eu falando sozinha. Aí eu fiz, gente, 40 minutos tá pouco? Aí teve mais um eu falando sozinha que passou de 1 hora. Mas tem episódio nosso que tem 3 horas. E as pessoas escutam. Eu fico assim, olha, vocês estão de parabéns. Sobre isso. A gente sempre tem tempo para escutar Crepúsculo. É que o livro que me fez virar leitora foi Crepúsculo. Eu sei qual é o seu, mas você pode falar pra gente qual livro te fez virar leitora? Só um segundo que eu acabei de me sujar inteira de chocolate, mas... Gente, é isso que acontece quando você grava um negócio comendo bolo. O livro que me fez virar leitora do jeito que eu sou hoje, pelo menos, foi Harry Potter. Mas eu já era muito leitora quando eu era criança também. A escola que eu estudei minha vida inteira, e que inclusive é uma das escolas em que eu trabalho hoje em dia, tem uma biblioteca surreal, sempre muito atualizada. Os alunos podem pedir livro, a gente indica e tal. E eu lia muito Bruxonil, da Turma dos Tigres, quando eu era menor. E aí eu entrei naquela frase, gente, eu juro, às vezes eu sei falar. Eu entrei naquela fase da adolescência em que você tem ranço de tudo e tal. E aí a única coisa que me fez voltar a ler foi Harry Potter, porque na época, isso vai entregar a minha idade, os livros ainda estavam sendo lançados. E os filmes estavam saindo aos poucos também. E aí a minha professora de português falou que se eu começasse a ler os livros, eu ia saber o que acontecia nos filmes antes dos filmes saírem. E aí ela me ganhou nessa. Nós temos essa história muito parecida, porque eu era muito fã de Turma da Mônica. Que criança não era fã de Turma da Mônica, né? Criança Exatamente. brasileira que não é fã de Turma da Mônica não é criança brasileira. Não, tem algo errado. Tem algo errado. Aí eu peguei essa fase de ter ranço de tudo, até que eu assisti Crepúsculo, olhei pra minha mãe e falei assim, quero. Ela falou assim, você não vai ler. Eu falei assim, eu vou ler. Ela falou assim, eu falei assim, quero todos, quero os outros pra saber antes. Essa história de querer saber antes do filme também, né? Aí ela falou assim, eu vou comprar o primeiro. Se você não ler, eu não te dou os outros. Se você ler, eu vou te dar. Ela comprou. Pra quem não tinha o hábito de leitura, eu li o Crepúsculo em 1 semana. Nossa. E aí ela virou pra minha cara. Aí eu falei assim, acabei, quero outro. Ela falou assim, eu não tenho dinheiro. E eu sabia que ela tinha dinheiro guardado, que dava pra ela comprar, sabe? Aí eu fui relendo o Crepúsculo até ela se enfesar e comprar o Lua Nova pra mim.
Foi na base das ameaças não ditas. É, eu sabia, Sobre isso. eu sabia que ela tava com dinheiro guardado, que dava pra comprar, Adolescente é um entendeu? bicho tinhoso. Acontece. E você falou que hoje você dá aula em uma das escolas que você Sim. estudou, né? Eu Uhum. recentemente passei no processo seletivo da prefeitura e eu tô tendo essa experiência de trabalhar em escolas que eu estudei. E é muito louco. É É muito doido. louco. Às Mas é vezes um eu doido entro. bom. É muito bom. Às vezes eu entro lá e penso, mas peraí, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô estudando ou eu tô trabalhando? É, assim, eu sei que você lê muito. Uhum. Você tem um tempo de leitura muito bom. Sim, E eu sei que você tem vários autores preferidos. também. Mas eu queria que você citasse autores preferidos brasileiros. Atualmente, minhas autoras favoritas brasileiras são Karina Ricci, Bianca Briones, Aline Santana, Clara Alves, tem o Vitor Martins também. Pronto, citei 5. Mas tem Citou mais, tem cinco. bem mais. Os que eu não li tá na minha lista pra eu ler. Porque assim, Uhum. né? Eu sei que você já sabe, mas muito livro do que você indica não sou eu, mas todo mundo fica, eu quero ler, eu quero ler. Inclusive, um dos meus favoritos do ano passado, eu li por indicação sua. Qual foi? Ai, cadê aqui? Eu tenho problema de memória, tá? Acontece. Se não fosse por você. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei, eu amei. Eles passam ali no mundo dos concursos, né? E eu tava Quando eu li ele, eu estava fazendo um concurso. Aí eu falei assim, nossa, eu me identifiquei tanto com essa coisa de estudar, se bem que eu não estudei tanto quanto eles, mas. Nossa, e a autora é um amor de pessoa, Laura. Ela é muito fofa mesmo. E o livro é uma gracinha. Quando eu postei que eu li, marquei ela, repostou. Eu adoro quando eu marco, a pessoa vai lá e reposta, sabe? Eu Aí falei eu assim, também pelo eu menos. fico me achando. Eu falo, haha, o autor me sabe que eu sou, me conhece. Eu sinto exatamente. Tipo assim, a primeira vez que você me respondeu, eu fiquei assim, a Abel sabe quem eu sou. Dona Isabela sabe quem eu sou. Ai, ai. E, Eu ah, sei quem e você é, estamos conversando, inclusive. exatamente, tipo assim, eu falei assim, não custa eu arriscar, porque eu não vou falar quem, eu não vou expor, mas eu já expus essa história aqui. Teve uma autora brasileira que eu fui atrás pro podcast e a gente tinha um conhecimento, uma ali, a gente teve uma relação de conversar de vez em quando essas coisas, e ela meio que foi dando desculpa pra não participar do podcast. E aí eu falei assim, o não eu já tenho, já tive não com outros, não custa tentar. Aí eu te chamei, eu falei assim, super top, assim, tá vendo? É a pessoa assim que eu quero pro meu podcast. Qualquer alegria me diverte. Eu adoro falar, como a gente já falou, falo mais que a boca. E adoro conversar sobre livros, então por que não? E E adoro além comer bolo. de, e além de professora, leitora, book influencer, você também é autora. Também sou autora, aham. Eu já li um dos seus. Você tem dois contos, né? 2 E contos um e um livro. livro. Eu Uhum. li um dos contos. Eu li um dos contos. Os outros dois estão na lista para ler em breve. É que aí agora que eu comecei a trabalhar, eu não sei mais o que é tempo, entendeu? Eu tô ajustando a rotina ainda. Mas fale dos seus livros para nós. Então, a definição de tudo que eu gosto de ler, porque eu acredito que eu escrevo o que eu gostaria de ler. Então, eles são muito bregas, são muito clichês e, enfim, sem muito drama, porque às vezes eu só quero ler um livro para esquecer dos dramas da vida real. Então, eu não quero ter que me preocupar com o drama de outra pessoa, eu não quero me preocupar com o meu, que dirá de outra pessoa, mesmo sendo fictícia. Então, a gente tem meus 2 contos. O primeiro é A Noite das Garotas, em que a gente acompanha ali um dia e pouquinho de 3 amigas que estão começando a faculdade, tentando entrar na faculdade, e os dramas, e é tudo acabando numa Noite das Garotas. Cada lugar tem um nome, tipo Dormidão, enfim. A noite em que as meninas dormem uma na casa da outra para poder conversar, fofocar. E aí a gente tem um outro conto, que é um presente de Natal, que se passa, entre aspas, no mesmo universo de A Noite das Garotas. Tem Um personagens. minutinho. Foi esse que eu li. Tem personagens que aparecem um no outro. E aí a gente tem a Mel e o Theo, que são os personagens principais. Eles são namorados há anos, só que eles têm uma opinião bem diferente do Natal. O Theo, ele é o ajudante favorito do Papai Noel, ele tá sempre pronto para entrar no clima natalino. E a Mel, por questões pessoais relacionadas à família dela, não vê mais tanta graça e magia no Natal. E ela, pessoalmente, prefere a Páscoa em relação a feriados católicos, porque ela acha que pelo menos tem chocolate na Páscoa.
E aí o que acontece nesse conto é que ela resolve que vai fazer um milagre de uma pessoa não natalina, que é juntar o irmão dela com o crush dele, e enquanto isso a gente vai vendo o coração dela se abrindo para o Natal. É tipo um Grinch, só que sem a parte de ser peludo e verde. E por último, mas não menos importante, tem o meu livro, que é o On Stage, que uns quase 10 anos atrás, não, 10 anos atrás já, a gente já tá em 2024, eu escrevi primeiramente como uma fanfic na época de Jogos Vorazes, e eu gostava muito da história, eu sou muito apegada nesses personagens, e acabei reescrevendo uns anos atrás, foi em 2019 que eu publiquei, então foi em 2018 que eu reescrevi ele. A gente tem uma história bem brega, bem clichê, esse é o mais brega, mais clichê, sem drama realmente, assim, nada exagerado, leve, gostoso, divertido, de uma personagem que é cantora famosérrima e o melhor amigo dela, que é um ator famoso também, e eles descobrindo que a amizade deles de muitos anos levou a algo um pouco mais, e dramas e tretas de Hollywood, e, enfim, fofocas de... Na época tinha muita revista, né? Hoje não tem mais, mas fofocas no geral e coisas do tipo. E todos os três, né, as 3 publicações, o meu foco principal é a amizade. Então, querendo ou não, mesmo que todos tenham relacionamentos e, enfim, eu seja louca do romance brega, o foco principal dos 3 é a importância da amizade mesmo. Eu li o do Natal e eu adorei, porque é exatamente isso. É aquele livro que você lê quando você não quer se preocupar com nada, com drama, com nada. Que tá Essa era a virando, ideia. que tá virando, tipo assim, o meu tipo de livro preferido, entendeu? Eu li um conto em janeiro que é, tipo assim, é um romance e eu tava lendo ele e tava assim, 30% do livro, eles já estavam juntos. Aí eu falei assim, ai meu Deus, lá vai a porcaria acontecer. O que vai acontecer? E não acontece, sabe? Você fica esperando ali, não acontece. Virou, tipo assim, um dos preferidos da vida, porque simplesmente o drama vai amadurecendo os personagens, o relacionamento, sem aquela problemática toda que a gente tá acostumado em muitos livros. Tem um nome para isso, eu descobri recentemente, chama término do terceiro ato. Que é quando tem esse término faltando, sei lá, 2, 3 capítulos para o livro acabar. E em alguns livros isso funciona, porque faz parte da construção dos personagens. Ou eles precisam resolver alguma pendência, ou eles precisam amadurecer mesmo, ou aquilo já vinha caminhando desde o começo da história, e ali, dentro daquele contexto, faz sentido. Mas tem muito livro que simplesmente coloca um término ali, porque acha que tem que ter um término ali para ter um tchan na história. Sim, e assim, a gente percebe, a gente dá pra perceber que você é escritora também, a gente, principalmente com esse olhar de construção de história, a gente consegue perceber quando é só pra simplesmente ter um negócio a mais na história. Exatamente, tá ali só para fazer drama. É, nem sempre é bom, né? Não, às vezes mas nem sempre. Exatamente isso. Às vezes tem que ser muito bem construído. Sim. Como Triângulo Amoroso, por exemplo, tem que ser muito bem construído também. Triângulo amoroso eu tenho ranço. Eu gosto do triângulo amoroso de 2 pessoas. Eu sei. Quando uma das pessoas ali é a mesma que a outra e a gente vai resolvendo em cima disso. Mas quando tem 3, pra mim, na minha cabeça, é muito vibe anos de 2010. Jogos Vorazes, até mesmo Crepúsculo vindo ali de 2008, 2009. Sei lá, toda essa vibe de aventura e distopia que tava muito em alta, tinha um triângulo amoroso. E aí você era Team Fulano ou Team Ciclano? Então, Eu sempre fui Team Edward. eu também, porque cachorro pra mim é na casinha. Mas, brincadeiras à parte, amo cachorros, menos o Jacob. Ai, Não, ai. mas eu vou falar pra você que eu reli Crepúsculo pra fazer. Eu já ia reler Crepúsculo e eu reli pra fazer o episódio do podcast. Eu fiz o podcast pensando na releitura de Crepúsculo. E eu tinha muito ranço do Jacob, que eu aos poucos fui perdendo nessa releitura. Ainda não Não, sou quando Team eu reli, eu Jacob. continuei com o ranço dele. Eu não Não, consegui. Tipo assim, algumas coisas eu fico, ai, Jacob, pelo amor de Deus, que isso? Mas tinha coisa que eu fico assim, não é que ele não tá tão errado assim? não, eu continuei com o ranço, mas o ranço era tanto que quando eu fui reler a saga uns 2, 3 anos atrás, quando chegou em Amanhecer, eu pulei todos os capítulos que são narrados por ele, porque eu não sou obrigada a ler cachorro.
Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Porque eu reli Crepúsculo. Eu tenho mania de reler livros. Então eu reli Crepúsculo inúmeras vezes. E já teve vez de eu reler e pular a parte do Jacob porque eu não suportava o Jacob. Agora eu não tenho mais tanto ranço assim dele. Ah, eu ainda tenho. Mas um dia eu evoluo, ou não, e tudo bem. Ou não, tá tudo bem. Não tem problema ter ranço do Jacob. Afinal de contas é Não, o mas Jacob. aí é por conta dessa vibe, eu acho, que eu acabei pegando muito ranço de Triângulo Amoroso. Porque eu acho que poucos são os autores e autoras, enfim, que conseguem realmente fazer você ficar em dúvida do que vai acontecer. Uhum. Na maioria das vezes, está muito claro desde o começo quem que vai ficar no final, os motivos pelos quais estão, e tá ali, assim como o término lá do terceiro ato, tá ali para criar uma intriga, um drama, alguma coisa. Então, quando tem um da Bianca Briones, que é nacional, das... desculpa, tô comendo bolo e falando, é maravilhoso. Mas da série Batidas Perdidas, que eu realmente fiquei em dúvida. Eu só descobri quem era chegando no final do livro, com quem a personagem ia ficar. Porque os dois outros faziam sentido, tinha história. Um era uma pessoa que tava voltando, outra era uma pessoa nova. Fazia muito sentido. Ah, Ali, eu tenho um conto assim. Eu vou te dar de presente meu conto. Depois, se tiver vontade, você lê. por favor. E aí, ali, nesse caso, que a gente realmente. Fica em dúvida com a personagem e tal, é legal de acompanhar. Agora só pra fazer Team Fulano e Team. Não, preguiça. Eu acho que o único livro que eu realmente fiquei com dúvida, tipo assim, se fosse eu no lugar da personagem, quem eu escolheria, foi aqui baseando no livro, não nos filmes, pelo amor de Deus, para todos os garotos que eu já amei. Esse eu não tenho lugar de fala, porque eu nunca li nem assisti o filme. E agora eu vou Então, ser muito julgada, porque nem assisti o filme sempre me julgam. sim, a adaptação é muito boa, não tô falando que é ruim, mas tiveram coisas ali que são muito legais do livro, que dava pra encaixar na adaptação e não encaixou. Por isso que eu falo que a minha opinião é baseada nos livros e não nos filmes. Porque nos filmes tá muito claro com quem que ela vai ficar no final, tá muito claro quem que ela vai escolher, e nos livros não, entendeu? Entendi. Acaba que quando saiu esse, tanto os livros quanto os filmes, eu tava entrando numa fase da vida adulta que eu tava com muita preguiça de drama adolescente. É Uhum. uma coisa que eu tô me recuperando agora. Tenho voltado a ler mais coisas mais adolescentes e tal. Porque, eu ia ler. Aí eu falava, eu tenho boleto pra pagar, meu amor. Se é seu problema, não é nada. A vida adulta acorda pra vida. E aí A eu vida, tava ficando com preguiça. a vida toda é acordar às 5:30 da manhã pra ir trabalhar. Ai, meu bem, isso não é drama. Só que assim, eu sou professora de adolescente, lido com, sei lá, mais de 300 adolescentes semanalmente. É só porque realmente eu tava nessa fase. Agora eu acho que eu tô me recuperando dela. Eu acho muito legal, que é até um assunto que eu anotei aqui pra gente falar, que você fala muito de classificação indicativa, eu gosto muito que você fala disso, você fala, tal livro pra tal idade e tal. E uma vez, em alguns vídeos, você já falou que às vezes, tipo assim, o livro pode ser mais 18, mas ele se encaixa ali pra sua faixa etária dos 25, dos 30, ou então ele é 16, mas daria pra ser um 14 e tal. E eu acho muito legal porque você pensa não só na idade pelo qual o livro pode ser lido, mas também como ele pode ser vivido melhor, né? Muito em viver bem as fases. Eu fui uma adolescente, tenho sido uma adulta, né? Eu faço 30 anos esse ano, que sempre viveu muito bem em cada fase. E é óbvio que meus pais totalmente influenciaram isso, enquanto eles estavam me criando ali na infância e na adolescência. Então, quando era para brincar, eu estava brincando. Quando era para estar começando a sair, eu estava começando a sair. Quando era para estar estudando mais, eu estava estudando mais. E por aí vai. Então, eu acho que ter vivido muito bem cada fase e cada marco daquela fase me faz ver tudo isso com esses olhos um pouco diferentes. Então, eu tenho pena, na verdade, quando eu vejo uma adolescente ali de 12, 13, 14 anos falando que está acostumada a ler dark romance ou livros para maiores de 18. Eu não fico brava, ainda mais porque, de verdade, o problema não é meu. Eu fico um pouco preocupada como professora, mas eu tenho pena, porque quer dizer que ela está perdendo todas as fases legais daquela idade que ainda tem para viver e das que estão por vir. E às vezes sem noção do que vai lidar ou de como lidar com algumas daquelas informações. Então, quando eu falo isso para as minhas alunas e meus alunos, porque obviamente eu também tenho essas conversas em sala de aula, os livros da biblioteca da escola que eu citei,
A gente conseguiu colocar adesivo de idade em todos eles, agora nas férias. E os alunos só podem pegar de acordo com a série deles mesmo. Óbvio, os alunos mais velhos podem ir pegando dos mais novos. Os mais novos que não podem pegar o dos mais velhos. É sobre isso. Poxa, você não está preparado com 12 anos para ler um livro sobre violência doméstica. Você não está preparado com 12 anos para ler um livro em que o plot principal, o assunto principal é traição e separação no casamento. Primeiro, que não vai te interessar. Segundo, que às vezes não vai conversar com você. E aí você vai deixar esse livro de lado e aí daqui a, sei lá, uns 15 anos, que esse livro seria muito importante para você, marcaria muito a sua vida, você não vai ter nem vontade de ler porque você já leu na hora errada e não foi legal. Então, além, obviamente, dos assuntos, porque quando a gente fala de classificação indicativa, normalmente, 99% das vezes, vem alguém revoltado e fala, mas eu já sei ler sobre sexo. E isso já mostra que, você não devia estar lendo sobre sexo, porque só é isso que você está focando. E 2, não é só esse o problema. Antes fosse só esse o problema. A gente está falando de outras coisas mesmo que para essa idade não está preparado. Exatamente. Eu tenho uma irmã, na verdade, tenho 4 irmãos, e uma das minhas irmãs, ela começou a ler, e ela veio pra mim e falou assim, eu queria ler Colin Hoover. E eu tenho alguns da Colin aqui. Aí eu falei assim, não, senhora, a senhora não vai ler Colin Hoover. Mas por que a minha amiga leu? Eu falei assim, primeiro que eu vou falar que nem mãe fala, né? Você não é todo mundo, não é porque sua amiga leu que você vai ler. Segunda coisa, não é pra sua idade. Mas não tem nada demais, eu já sei o que acontece. Aí eu peguei, teve um vídeo, bem nessa época você fez um vídeo falando de classificação indicativa. Eu peguei seu vídeo e mandei pra ela, falei assim, por isso, porque não é uma experiência pra você viver agora. Agora você tem que viver as suas experiências de adolescente. E aí ela meio que entendeu e não quis mais ler. Aí agora ela descobriu que ela não gosta de romance, então ela tá livre de ler Colin Hoover. Eu já tive essa conversa várias vezes com alunos, ainda mais porque desde o ano passado e esse ano também, às vezes quando chega muito livro aqui em casa, né? É óbvio que eu não fico com todos os livros, porque seria impossível. Não tenho nem lugar para guardar, nem tempo para ler, seria muito egoísmo. Então, eu faço acordo com os alunos, né? Quem não perde média pode escolher livro. E aí alguém pergunta, mas você não vai trazer da Colin Hoover e tal? E era alguém mais novo. Se fosse do ensino médio, até que tudo bem, inclusive, a gente conversa sobre. Mas era aluno mais novo. Eu falei, então, não é muito pra sua idade, eu tenho outros muito legais pra te indicar. Ela, mas eu quero ler. Eu lembro muito especificamente que era Todas as Suas Imperfeições. Falei, então, eu vou te falar os temas do livro e aí você me fala se você ainda quer ele. Combinado? Combinado. O livro é sobre traição, separação e infertilidade. Quer ler? Ela ficou meio que parada pensando. Não, qual que você quer me indicar? E assim, eu vou falar aqui que eu amo Todas as Suas Imperfeições. Eu amo. Eu também. É um dos que eu li, eu não li muitos da Colin, mas dos que eu li, é um dos meus preferidos. Uhum. E assim, não, ele é o preferido. Da Colin até agora, ele é o preferido. Porque muita coisa ali, é isso que a gente falou, de idade, eu sou casada, então assim, muitas coisas do casamento deles, tirando essa parte da infertilidade e da traição, muita coisa ali, que é coisa cotidiana, eu acabei me identificando. Então assim, o que me faz amar um livro é isso, é a identificação também. Mas eu, adolescente, não teria ouvido um professor que falasse isso pra mim e talvez não gostasse tanto desse livro. Eu acho que a sorte que os meus alunos têm é que lá no colégio isso sempre foi muito trabalhado. Então eu vivi isso como aluna lá e vejo isso como professora agora. Claro, tem uns pseudo-sabichão que estava tentando arrancar as etiquetas de idade? Tem, a gente já catou alguns. Estava conversando isso com a professora de literatura essa semana. Só que, no geral, a gente consegue fazer isso. Ontem eu cheguei no 9º ano e eu entrei logo depois da aula de português. E na sexta eles sempre têm a hora da leitura, na aula de português. E aí uma das alunas que senta assim, na frente da mesa do professor, estava lendo A Mediadora, da Maggie Cabot, que é provavelmente a minha série de livros favorita de quando eu era adolescente. Eu tenho tatuagem e tal. Uhum. E assim que eu bati o olho, eu falei, eu amo muito esse livro. Ela, eu sei, você que me indicou. E a gente ficou ali conversando e é perfeito para a idade dela. E ela já tá, acho que no 3º ou no 4º livro da série e funcionou tão bem. E é esse momento gostoso de identificação, de tudo mais, que eu acho que faz funcionar lá na escola, de bater e tudo mais. Só que é muita gente querendo pular a fase. Gente, a vida adulta, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, primeiro de tudo, não caiam nessa armadilha. E não Exatamente. tem nada de divertido pra vocês pularem fase. Queria eu não estar preocupada
com tanta coisa que a gente tem que preocupar com vida adulta. Não, e assim, você é professora, né? Uhum. Você tem a sua casa, você mora sozinha, você tem as suas coisas. Aí eu ainda sou mãe. Aí eu tenho que preocupar com mais coisa ainda. Então, assim, não é legal você pular essa fase. Não, a gente tem muita coisa. Mas eu acho que é uma batalha que não tá perdida de vez, porque ainda tem gente disposta a ouvir. Uhum. Mas, infelizmente, tem muitos pais que não estão nem aí. Eu não esqueço uma vez que eu fui numa livraria numa cidade aqui perto, porque onde eu moro não tem. E aí eu tinha viajado, tava lá no shopping, na livraria, e eu vi uma adolescente de 12, 13 anos com um box da Colleen Hoover na mão para comprar. Box esse que inclui Tarde Demais. Tarde Que, demais eu assim, não li. junto de Verity, é um dos livros mais pesados da Colleen. A personagem Verity li. principal tá no relacionamento abusivo com um traficante. É esse nível. É bem pesado. E rola abuso físico e psicológico, e nisso entra um policial tentando achar esse traficante, e aí a história se desenvolve. Eu vi quem era a mãe dela, identifiquei na loja quem era a mãe, fui atrás da mãe, me identifiquei, falei, oi, tudo bom? Meu nome é Isabela, eu trabalho com livros na internet, sou professora também. Eu vi sua filha com livros, fiquei muito feliz de ver ela se interessando por livros, só que Colleen Hoover não é para a idade dela. E aí eu expliquei, um dos livros é assim assado, o outro é assado. Mas se você quiser, quantos anos que ela tem? Eu indico muitos livros legais para ela. Aí a mãe virou tipo assim, a mãe dela sou eu, quem decide que ela vai levar sou eu, e saiu e me deixou falando sozinha. Não, eu como mãe, eu vejo muito isso no dia a dia, porque os meus filhos, eles têm 7 e 8 anos. E aí eu vejo assim, os colegas deles com dancinha do TikTok, fazendo dancinha do TikTok. Eu vejo eles falando de coisas que não é pra idade deles. E eu vejo eles fora de sala constantemente com celular próprio, e Uhum. acesso livre às redes sociais. Perigo. E eu fico assim, não, pelo amor de Deus, não. Tanto que até os desenhos que os meus filhos vão assistir, por mais que seja pra idade deles, eu gosto de sentar e assistir junto pra ver se é uma coisa realmente legal pra idade deles, se realmente é uma coisa que vai ser bom pra eles. Então, tipo assim, eu não consigo, como mãe, ver. Até porque a minha irmã, o meu pai trabalhou sempre à noite, minha madrasta trabalhava de dia. Quando eu fui morar com meu pai, ali a parte de cuidar dos meus irmãos ficou muito pra mim, pra ajudar a auxiliar eles com isso. Então, esse carinho que eu tenho com os meus filhos, eu tenho com os meus irmãos também. E aí, eu não consegui ver a minha irmã querendo ler algo que eu falei assim, não, isso vai te fazer mal, pelo amor de Deus, não leia isso. Eu tô de boca cheia. Eu levei muito a sério a história de comer bolo, gente. Peço desculpa. Não, Mas pode levar a sério. Eu já fiz isso também. É que hoje eu não tenho bolo, mas eu normalmente faço isso também. é que não tem como ignorar um muffin com Não, chocolate. Depois não eu te tem mando como. foto de como ele tá. Manda, Ele. que a gente usa Você na pode pôr na divulgação do postagem. podcast. Você pode pôr na postagem, inclusive. Ele tem Uhum. estrelinhas. Ele é lindo. Enfim. É, eu acho muito complicado. Eu não sou mãe. Eu não pretendo ser mãe. A não ser que, obviamente, alguma coisa aconteça e tire isso do curso. Mas eu sinto que eu não nasci com um dom para ser mãe. Mas E você é além do tia? mais, eu sou tia, sou madrinha, né? Tenho duas afilhadas que são minhas sobrinhas, uma afilhada que é só afilhada e um afilhado, entre aspas, torto, que é de consideração. Uhum. E tenho quase 300 alunos. Então, quando meus alunos perguntam, mas você não quer ser mãe? Eu falo, gente, olha, eu aguento vocês. Você tá bom, você já tá de bom tamanho. Eu Não, olho tanto de criança e adolescente com quem eu lido. Atualmente é mais adolescente, mas você é, não. você é professora, eu agora sou auxiliar de vida escolar, a gente chama aqui na minha cidade, que Aham. é pessoas que trabalham com as crianças especiais ali, pra Ah, auxiliar as crianças especiais. aham. E Aqui a gente aí, chama de professora facilitadora. então, é porque aqui, aí eu não sei se exige formação, mas o auxiliar de vida escolar aqui não precisa de formação. Eles dão cursos e tal. Eu vou ter treinamentos com a Secretaria de Educação e tudo, mas eu não tenho formação, entendeu? Ainda, porque é uma área que eu gosto muito e Eu penso não em. tenho certeza, mas eu acho que atualmente na escola em que eu trabalho, todas são formadas em pedagogia. Mas eu não Então, tenho, não posso confirmar, porque eu não sei se tem a ver com lei ou escolha da escola. aí, aqui eles. Foi por processo seletivo, concurso, né? Sim. E aí é uma área que eu sempre
me atrair, e agora que eu tô convivendo mais, eu tô gostando mais ainda, eu acho que é uma área que eu posso acabar me formando, porque, gente, os adolescentes estão assim, a gente não sabe o que fazer da vida. Olha, eu tenho 26 anos nas costas, eu também não sei o que fazer na vida, entendeu? Ai. É, assim, eu não me formei até hoje, ainda não sei o que eu quero. Eu penso em ir Mas, para essa área de educação especial, eu penso em fazer psicologia, eu penso em fazer aham. biblioteconomia, eu penso em tudo. Mas assim, saindo um pouco para depois voltar um pouco do que a gente estava falando, você falou que você tem 26. Eu tenho 26. Você é muito nova. Sou. Eu sou muito nova, com quase 30. E eu falo muito Aham. isso em terapia. Inclusive, gente, eu sou uma das maiores pessoas para levantar bandeira de terapia e indico para todo mundo. Eu também É, sou. Eu também sou. Eu falo, vai fazer eu terapia. amo. Eu quero fazer terapia. Eu tava sem condições de fazer. Agora que eu Aham. voltei pra trabalhar e tudo comecei, eu já falei assim, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é voltar pra terapia. Tá certíssima. A gente tem que investir em nós mesmos. E terapia é isso, é investimento pessoal. E eu falo muito isso terapia porque a gente cresceu com a impressão, muito baseado no que os nossos pais, tios e avós viveram, de que com 30 anos, ou quase 30, né, no seu caso, na verdade, você tá mais pro 25, mas assim, É quase 30. Tá mais perto 30, dos 30 do que dos 20. quase exatamente. A gente tinha a impressão de que a gente tinha que estar com a vida inteira resolvida. Sim. E Uhum. não, a gente não tem como, ainda mais porque o mundo é outro, a economia é outra, a realidade é outra. Meu Deus, a gente passou por uma pandemia, são coisas inimagináveis. Então, é muito relativo tudo isso de idade. Mas voltando um pouquinho, eu não penso em ser mãe, mas eu me preocupo muito com relação a isso por ser educadora. Tem mais Uhum. de 10 anos que eu sou professora, então eu estou sempre lidando. Por muitos anos eu estava só com crianças e alguns adolescentes. Agora eu deixei um pouco as crianças e estou só com adolescentes. Mas eu brinco. É terrível, mas eu brinco. Que eu acho que para ser pai e mãe tinha que passar num teste psicotécnico. Tinha. Porque se para dirigir tem que passar por um psicotécnico, para ser pai e mãe também precisa. Porque eu fico pensando nessa adolescente que eu vi com os livros da Colleen Hoover, que ele com seus 12, 13 anos vai ler o que me chocou com mais de 25 anos na cara. Sim. E que a mãe, ai, não quero ouvir. Tudo bem, você não precisa ouvir uma estranha. Tudo bem, mas eu, como mãe, eu leria. Foi o que minha mãe fez. A minha mãe lia todos os livros que eu lia quando eu era adolescente. Pra Você não saber o que você tava precisa lendo, saber. né? Exatamente, você não precisa saber isso. Hoje em dia tem Google, hoje em dia tem influenciadores que vão te contar sobre aquele livro. Uhum. Mas naquela época minha mãe é muito leitora, então isso facilitou, obviamente, mas a minha mãe não só lia do tipo, entre aspas, para controlar, não era isso. Ela lia para ter assunto para conversar comigo e para estar por dentro do que eu tava lendo e se eu podia estar lendo aquilo. É o que eu faço também. É que nem eu tenho aqui mais de 200 livros e tal. E os meus filhos estão sendo alfabetizados agora e tal. E aí eles falam assim: Ah, posso pegar livro seu? Aí eu falo assim: Depende do livro. Me mostra o livro que eu falo: Você pode pegar? Eu não li ainda? Não, não pode. Eu já li. Vamos ver se podem. Só que assim, eu falei pra eles: Não é uma leitura que vocês vão curtir muito, porque agora que vocês estão começando a ler, o mais legal pra vocês é o quê? É história em quadrinhos, é história que tenha muito desenho, que tenha mais ilustração, que não é o tipo de conteúdo que eu tenho pra mim aqui. Tem alguns pra eles, eles têm livros também. E aí o que da minha estante que eu deixo eles lerem à vontade são os quadrinhos da Paula Pimenta só. Uhum. Mas é isso, é uma participação que, infelizmente, a gente vê que tá muito em falta. E aí eu meio que me sinto numa obrigação, entre aspas, na responsabilidade, na verdade, porque se eu tenho uma voz, eu preciso usar, tanto como professora, tanto como influenciadora literária. Uhum, Eu não consigo deixar isso quieto. Eu não consigo, eles se viram, ou os pais se viram. Não, uhum, para mim é um dever, tendo essa possibilidade de fazer isso. Em sala de aula, obviamente, como professora, porque é importante isso, e entre vários outros fatores, né, de relação professor-aluno, porque a gente acaba sendo psicólogo, a gente acaba sendo um pouco mãe e pai também, porque precisa falar algumas coisas. A gente é de tudo quando a gente é professor nesse sentido. E de influenciadora literária, porque, querendo ou não, a gente tem esses pais que infelizmente não estão nem aí.
tá lendo, né? Tipo, porque os livros não tem que nem DVD, videogame, Netflix, Disney Plus, aquela idade indicativa. Mas, Por lei, filme tem. Você abre uhum, Netflix, Disney, o que for, o streaming que for, e vai ter lá a idade indicativa. Você compra um jogo de videogame, vem a idade bem, indicativa. E os livros não vêm. mas eu vou Eu falar uma coisa pra entendo você. de uma parte porque a editora precisa vender, mas eu acho isso muito complicado. E eu conheço muitos pais que, mesmo vendo a classificação ali pra filme, essas coisas, ignoram. Sim, mas faltou o psicotécnico. É. Então, eu fui mãe adolescente, eu tinha 17 anos quando a minha filha nasceu, mas desde sempre foi uma preocupação minha. E eu acho que veio também com essa preocupação, porque eu, de certa forma, contribuí muito para a criação dos meus irmãos. E mesmo adolescente, quando eu era adolescente, que eu cuidava deles, eu tinha essa preocupação, o que eu assistia perto deles, o que eu consumia perto deles, o que eles consumiam. Por mais que não fosse a minha obrigação, eu tinha essa preocupação também. Eu acho que essa nova geração de pais e mães estão vindo um pouco mais com essa noção. Não tô falando de forma geral, porque a gente sabe que não é geral, mas Uhum. a gente acompanhou muita coisa e a gente acompanha muita coisa. E ainda mais no seu caso, que querendo ou não, você estava ali muito participativa na criação dos seus irmãos, Uhum. você sabia a importância daquilo. Então, mesmo sendo mãe nova, você estava preocupada com isso. É, E você ainda está preocupada com isso. E que bom que você está preocupada com isso. e Porque é importante para os seus filhos e mais para frente, quando eles estiverem adultos, e eles perceberem que eles viveram cada fase muito bem vivida, eles vão poder te agradecer por isso. né, era uma preocupação minha, e eu trabalho com criança na igreja, agora eu trabalho com criança no trabalho, e aí é sempre uma coisa que eu tô falando para as crianças. Falo assim, olha, vive o agora. Para de pensar. Ai, menininhas de 12 anos para mim assistir. Ai, do menino, não sei o quê. Eu falei assim, gente, para com isso. Vocês têm 12. Vocês não estão em idade de ficar pensando em menino, não. Vai lá, vai estudar. Aí uma delas olhou assim pra mim e falou assim: ai, eu quero ser mãe quando eu tiver 27. Eu falei assim: você quer ser mãe quando você tiver 27? Então você se guarda pra isso. Você espera o tempo de pensar em ser mãe com 27. Nesse momento, pensa em estudar, em viver a sua vida brincando do que quer que seja, fazendo o que você gosta de fazer, mas sem ficar pensando em romance. Não tá na idade disso ainda. E eu acho um pouco mais velha, eu acho complicado achar que o seu futuro é só isso. Exatamente. Tipo, eu tenho uma aluna, ela deve estar com quase 15, e aí ela veio com um papo de que quando tiver 18 eu vou casar, vou ter filhos e vou não sei o que. Eu falei, calma, respira fundo. Não tem problema algum se quando você formar da escola, e ela nem tem namorado no momento, você estiver com uma pessoa que você gosta muito e vocês quiserem começar uma família. Só que com 18 ainda não tem muita estabilidade para muita coisa. Você acabou de falar que você foi mãe cedo, você vai poder Sim, falar isso melhor que ninguém. eu não tenho, eu não tinha estabilidade nenhuma, nem Exato, nem psicológica, nem emocional, nem física, nem financeira. financeira. Agora, que nem eu parei a minha vida, eu meio que parei a minha vida pra ser mãe. Não coloco isso, porque tem muita mãe que fala assim: ah, parei minha vida pelos meus filhos e os filhos levam. Não, foi uma escolha minha. Se eu Sim, quisesse, eu tenho uma rede de apoio muito boa. A minha que sogra, a bom. minha avó, o meu pai. Eu tenho uma rede de apoio muito grande e boa. Se eu quisesse não ter parado, eu podia não ter parado. Foi uma escolha Aham. minha. Tanto que eu falei, ainda não sou formada. Por quê? Foi uma escolha minha. Eu cheguei até a E começar tudo a fazer bem. uma faculdade, mas veio pandemia, né? E aí a pandemia estragou tudo. Mas tem o que estragou tudo. A pandemia foi. Não pensando na doença, assim, mas esse tempo parado foi bom, porque foi onde eu desenvolvi minha escrita, foi onde eu consegui conhecer pessoas maravilhosas. Então, assim, são duas coisas muito difíceis de falar, né? E aí, você pode pegar esse corte e mandar pra sua aluna, tá? Você fala pra ela escutar. Cara, com 18, a gente não tem nada. Nada, nada, nada. A gente tem idade e um nome que, se a gente não cuidar, vai sujar. É Eu simplesmente vi, isso. total, eu vi um post esses dias no Instagram que era tipo assim, uma conversa de um tio com um sobrinho. Ele falou assim: ah, eu decidi que eu e minha namorada vamos casar assim que a gente completar 18. E aí o tio falou assim: quanto que custa um pacote de pão? Uhum, E aí o garoto não sabia responder. Quanto que custa uma caixa de ovo? Não sabia. Você sabe quanto custa um aluguel na cidade? não sabia. Não, não sabia. Então, assim, é uma diferença quando às vezes você é puxado para uma realidade, Uhum. né?
que no seu caso você foi puxada para essa Foi. realidade de agora eu preciso virar adulta, porque eu tenho uma criança para cuidar, eu tenho uma vida, né, enfim, E assim, que depende de mim. eu tinha um pouco mais de noção também, porque eu era muito envolvida ali em casa, Sim. financeiramente falando. Meu pai e minha madrasta sempre deixaram tudo muito aberto. Às vezes, eu não ia fazer compra junto com eles, mas às vezes precisava comprar alguma coisa, era eu quem ia. E quando eu, tipo assim, fazia um trabalhinho ou outro, aí eu fiz um curso que a gente recebia pra fazer o curso. Aí eu ajudei em casa também, então assim, eu tinha uma pequena noção. Mesmo assim, era pequena, não era noção do que Sim. realmente é. Mas a gente entra mais uma vez no fator de aproveitar as fases. Aham. Porque com essa idade, se for da vontade, se for da possibilidade e tal, vai fazer uma faculdade. Ou, se a pessoa tem uma condição financeira absurda, vai viajar, estudar fora, vai fazer alguma coisa dentro da sua possibilidade. E se depois, tendo noção financeira, tendo psicológico preparado, não, se você quiser casar e começar a vida cedo, vai. Não tem nada de errado nisso. É só porque. E isso se conecta com a leitura fora da fase. Uhum. Porque às vezes você tá lendo uma coisa ali sobre casamento, sobre não sei o quê, e você cria toda uma realidade que não é verdade sobre aquilo. Uhum. Por isso que eu gosto muito dos livros da Brittany Sherry, alguns da Colleen Hoover que abordam isso. Abby Jimenez faz isso com maestria. A vida adulta não é bonita. Não Ela é não é fácil. perfeita. Ela não é É, fácil. A realidade é essa daqui. Por isso que eu estava um pouco cansada dos livros mais mas adolescentes, por mais adolescente. que agora eu tenha voltado até um pouco para eles. Não, Porque o drama é outro. eu percebi esse negócio da classificação indicativa mesmo, de se identificar e tal, ano passado, porque eu amo Paula Pimenta. Eu amo Paula Pimenta de paixão, os livros dela até hoje. Eu tô com 26, eu li recentemente Minha Vida Fora de Série 5, e eu amei esse livro de paixão, assim. Porém, eu amava muito, quando eu era adolescente, Thalita Rebouças. E aí eu peguei um livro da Thalita pra ler ano passado, e eu fiquei assim, tá, é um livro legal, mas não é um livro que vai pra mim. Eu ainda quero ter a coleção da Thalita completa, porque ela é assim uma das, ela não é referência pra mim só como autora, mas como profissional, como mulher. Eu, Ela é maravilhosa. eu admiro muito a Thalita. Ah, só E fazer aí um comentário rápido, abrindo parênteses, até fiquei é, gaga. Que você falou, ai, quando a pessoa responde ou reposta, aham. Thalita me segue. Meu Deus, eu ainda vou chegar nesse nível. Eu ainda vou ter Thalita aqui. Eu Eu falo não assim, ó, me acostumo. Eu não me acostumo. eu não me Desculpa interromper, costumo. mas é um Não, trem que nunca vira assim, normal pra mim. eu tô fingindo normalidade, entendeu? Conversando com você, porque eu não tô acostumada. É uma coisa do dia a dia, acontece todos os dias. Não, mas assim, Thalita é uma que eu, além da Paula Pimenta, é uma das autoras que eu quero ter todos os livros. A Paula eu tô Uhum. quase. Thalita ainda falta um tanto. Mas, assim, minha filha tem 8, daqui a pouco ela tem 10, daqui a pouco ela tem 12. Daqui a pouco ela vai estar nessa fase de ler Thalita Rebouças. E vai ser tão gostoso eu poder compartilhar com ela, que na idade dela eu lia e eu gostava. E espero que ela goste também. Um dos motivos de eu querer ter a coleção ainda são meus filhos, e principalmente pela admiração por ela. Mas não é um livro que hoje eu olho e falo assim, nossa, meu preferido da vida. Não, não é, porque não bate mais ali comigo. Eu acho que assim, é cíclico também, pra gente que já é adulta, no caso. Uhum. Porque tem hora que a realidade tá tão puxada pro nosso lado, tipo, sei lá, minha cabeça tá em declaração de imposto de renda nesse momento. Preciso juntar as É. coisas, tô pedindo pra médico enviar recibo, minha cabeça tá em outro rolê. E aí, se eu pego um livro e o problema é. Ai, não sei, o crush que não respondeu. Eu tenho preguiça. E Uhum. tá tudo bem, porque eu já passei pra fase em que eu gostava muito de ler aquilo. Mas aí eu tenho outros livros no momento que vão puxar pro lado que eu tô agora. E aí pode ser que eu queira alguma coisa mais leve na semana que vem e leia algo adolescente e por aí vai. Só Uhum. que são essas possibilidades e também o entendimento disso. Que às vezes o livro não é ruim, a gente só leu no momento errado. E às Olha, no vezes ele é momento ruim errado. mesmo. Foi o Mas que eu às vezes. falei. Eu acho que o que eu li ano passado foi uma fada veio me visitar. Se eu não me engano, foi esse que eu li ano passado. E aí, ele ficou, acho que com 4 estrelas, 3 estrelas e meia. Ele ficou mais ou menos assim, não é uma nota ruim. Eu falei assim, ele só não tem mais porque não é o que eu me identifico mais. E Não eu é? li esse livro quando eu era adolescente, na verdade. Eu era adolescente, eu tinha 13, por aí. O meu livro, ele é autografado, mas eu não conheci lá nessa época, minha tia que conseguiu ele autografado para mim.
E tem a data do autógrafo de 2007, Nossa. que foi o ano que eu li esse livro. Então, e eu acho que você, como adolescente, aproveitou muito mais ele do que eu aproveitei Super, lendo com 25 anos. super, porque batia muito, enfim, com o estilo também. Não, mas assim, Thalita, eu admiro ela muito, foi que nem eu falei, como profissional, como escritora, como jornalista, como pessoa, como mulher. Ela lançou recentemente também, que agora tá em audiobook, um de poemas dela, né? Eu falei assim, eu vou ouvir, eu não vou ler, eu vou ouvir esse. Quer dizer, eu vou ler o audiobook. Sim, Audiobook também é leitura. também é leitura. Inclusive, eu terminei um audiobook ontem, o primeiro da vida, e eu adorei a experiência. E aí, tipo assim, algo totalmente fora do nicho dela, esse novo, que eu acho que eu vou me identificar mais. E eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, nossa, eu cresci e ela percebeu que o público dela também tá crescendo. Então, eu acho muito legal. Falam muito, ai, você tem que ter um nicho, você tem que ter uma ideia dessas coisas. Mas o Não, nosso público cresce, né? sim. E a gente cresce, então eu acho que é muito importante ter isso também de ter para várias fases, ter para vários, porque se ela escrever adolescente para sempre, nem todo mundo vai acompanhar a carreira dela para sempre, e isso é com todo mundo. E a gente, como escritora falando agora, a gente, querendo ou não, escreve muito do que vive. Uhum, Ela escreve com maestria adolescentes. Ela sempre escreveu a mente do adolescente de uma forma muito gostosa de ler. Eu li um dos últimos que ela lançou, né, de adolescentes, que foi o de Natal. E eu amei 5 estrelas, coração de favorito. Só que eu gosto muito de ver ela falando. Os uhum. stories, os pensamentos, principalmente o lado dela voltado para ser uma mulher madura na sociedade. Eu acho isso genial. Eu acho ela uma comunicadora fantástica também. E na oportunidade que eu tive de conhecê-la pessoalmente, tem vídeo, eu abraço ela para base de 15 vezes. Eu falava alguma coisa, abraçava ela. Falava outra coisa, abraçava ela. Falava mais alguma coisa e abraçava ela. Ela é um amor de pessoa. A minha amiga da Bienal em 2022, o dia que eu tava na Bienal, ela falou assim: a Thalita tá aqui. Só que assim, eu já tava. Era 2, 3 horas da tarde, eu tinha ido pra Bienal cedo, eu já não tinha mais saco pra ficar caçando, entendeu? Falei assim, não, mas ainda terão a oportunidade de achar Thalita Rebouças e abraçar Thalita Rebouças. E vai chegar. Em algum momento eu já Vai. falei que eu quero, aqui no podcast, a Thalita, a Paula Pimenta, que eu sou apaixonada pela. Se hoje eu sou escritora, tem muita influência da Paula, o Rafael Montes, porque eu li Jantar Secreto dele e eu fiquei assim, eu preciso entender a cabeça desse homem. Ai, ai, boa sorte, entendendo. Que deve ser bem doido imaginar o Tudo, processo de escrita dele. eu quero saber o processo de escrita dele e a pesquisa que ele faz. Porque, tipo assim, Rafael, Imagina como? o histórico do Google dele. Qual será o dia que Rafael Montes vir ao podcast, nós Por perguntaremos favor, qual o seu pergunta histórico isso. do Google? Nossa, Oi? eu vou ouvir o episódio esperando por essa resposta. Eu vou pedir pra ele print, sabe? Manda print pra gente divulgar nas redes sociais Claro, quando é for sair o acessório. episódio. Porque, nossa. Não, mas tem muitos autores. É sonhar, né? Eu posso sonhar e em algum momento eles virão aqui no podcast. Sim. Eu já tive autores independentes, que eu amo de paixão, amigos meus que são autores, porque eu tenho muito amigo que é autor. Tem autor grande, independente, que tá pra vir também, a gente precisa marcar. Mas assim, tem uns sonhos assim que eu falo assim, uma hora vai acontecer, uma hora eu vou ter Thalita Rebouças, uma hora eu vou ter a Paula Pimenta e uma hora eu vou ter o Rafael Montes. E é isso, ué. A gente tem que jogar pro lado positivo, ué. Uma hora vem. Tem que jogar pro universo, né? Vai, ué. Bels, eu fiz, apesar de não ser uma entrevista, eu fiz uns tópicos aqui que eu quero falar com você. E um deles, nós vamos abordar um tema meio polêmico, principalmente Ai, nas meu redes Deus. sociais, Hum. que é a gordofobia nos livros e a representatividade gorda. Eu fico muito assim por causa do jogo do amor e ódio e do Imperfeitos, né? Que a gente sabe Uhum. que deu muita polêmica. Sim. Fale, simplesmente fale o que você acha, as suas opiniões. Eu, enquanto também mulher gorda, procuro achar livros com mais representatividade e tudo, mas eu não tenho o leque que você tem, então fale e pode falar das problemáticas aqui, não tem problema nenhum. Aqui eu já tá combinado com o meu público que nós ouvimos e respeitamos opiniões diferentes e se machuca o outro não é uma opinião diferente, tá errado. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Essa última frase define tudo.
se machuca outra pessoa, isso já deveria bastar para você entender que é errado. Me choca, às vezes nem tanto mais, infelizmente, mas ainda me choca muito a falta de empatia. Até com o Crepúsculo, que a gente estava falando muito, eu tenho visto com muitos outros olhos recentemente, depois de ver todo o lado do. Ai, eu esqueci agora a palavra certa. Mas do pessoal Keilute, era esse o nome, não era? Quileute. Do povo indígena Os rodado ali, Quileutes. dos Quileutes. E toda a problemática que isso criou para eles e tudo Uhum, mais, que obviamente eu, como adolescente, quando li, não tinha noção disso, porque nem era problematizado na época. E aí, mais recentemente, eu vi muitos vídeos de indígenas falando sobre isso. E eu falei, ok, machuca outra pessoa, vou olhar com outros olhos. uhum, Vou me policiar quanto? Vou, e por aí vai. Até mesmo com Harry Potter. Poxa, é um livro que mudou minha vida. Sim, mas a autora tem tido falas mega, ultra blaster problemáticas. uhum, Então, é raro você achar um vídeo meu falando de Harry Potter atualmente. Porque eu não acho justo que eu faça um vídeo que vá machucar uma galera. uhum. Então, enfim, mesmo tendo sido muito importante pra mim, blá blá blá. E aí a gente entra nesse quesito de gordofobia. Eu sou uma mulher gorda e eu sou gorda mesmo, ponto. Não é disforia de imagem, não, eu sou gorda. Uso Uhum. 54, tenho dificuldade para sentar em várias cadeiras, tenho que pedir extensor de cinto em avião, todos esses rolês e muitos outros. Mas eu sou uma mulher gorda que faz terapia há muitos anos, que já passou por altos processos durante a vida inteira de dietas malucas, de um bando de coisa, até que cheguei a um ponto de entender que eu preciso estar saudável, somente isso. Então, meus exames estão em dia, para quem possa pensar em, mas e a saúde? A saúde vai bem. Muito obrigada por perguntar. Faço academia semanalmente com personal, tenho acompanhamento médico, blá blá blá. E, infelizmente, a gente tem que ficar explicando isso, porque senão já vem logo alguém falando, mas saúde. Provavelmente a minha é Exatamente. melhor. Provavelmente a Não, minha saúde tá melhor do que essa pessoa que tá tentando argumentar comigo. deixa eu te contar. Na terça-feira, eu fiz o exame adicional da prefeitura. E Aham. aí, a médica que faz o exame. Faz o exame, não, olha pra cara da gente e fala se a gente tá apto ou não a trabalhar. Ai, sim. Ela, ela olhou pra minha cara assim: tem que controlar seu peso. Eu Sim. dei uma respirada fundo, falei assim, já tô passando, eu faço exercício físico e passo com nutricionista. Faz meses que eu não vou numa nutricionista, mas eu tenho uma amiga que é nutricionista e às vezes a gente conversa sobre, né, Aham. porque, e assim, tá tudo bem. E a última vez que eu fiz meus exames, que ano passado eu tive uns problemas, assim, eu não vou entrar muito detalhes aqui, mas eu não consegui fazer meus exames ano passado. Mas em Uhum. 2022, que eu fiz meus exames, estavam todos maravilhosíssimos bem. Eu estava eu vou falar, mais pesada do que eu estou hoje. E meus exames estavam melhor do que o meu marido, que é magro. Então, assim, cara, se não é o seu peso, eu acho que você não tem nem que tá falando. Eu tenho um amigo médico que ele faz esses exames por aqui e eu adoro, que é obrigatório refazer todo mês. Uhum. E todo mês, todo ano, desculpa. E aí eu adoro quando eu chego e vejo que é ele, porque a gente é amigo há muito tempo. Então eu sei que vai ser ótimo. A gente vai conversar, ele vai aferir minha pressão e vai falar, pode seguir, a vida tá ótimo. Uhum. Mas eu já tive duas experiências péssimas com outros médicos que eu tive que passar, né, nesses exames anuais de emprego. É exatamente o que você passou. Eu tava super bem, minha pressão é maravilhosa, muito obrigada. E aí a médica olhou e virou assim: você devia fazer exercício físico. Eu falei, eu faço. Aí ela virou, sério? Eu falei, sério, com personal. Aí ela, mesmo? E aí eu quase que eu falei assim, vai tomar naquele lugar, me deixa quieta, eu tô A só gente, querendo a gente voltar pra segura. casa. A gente segura a boca nessa Ah, hora. a sorte desse povo é que minha mãe me educou, porque senão eles estavam lascados. A, Mas, a minha desculpa. vontade era falar pra ela assim, então, doutora, a senhora quer fazer o exame de sangue pra gente ver? A gente faz eu e faz a senhora, e a gente vê qual que tá melhor? Ai, ai. Na verdade, eu tenho vontade de falar assim: já pensou em ter ética médica? Reza a lenda que é importante na sua profissão, hein? É, tem A gente, isso, às né? vezes, kill them with kindness, destruir com elegância é bem legal. É porque na hora, eu acho que assim, na hora eu Na hora a nem gente não pensa. pensei. Mas eu Não, na acho que hora a gente numa não pensa. próxima vez eu vou gravar e eu falei assim, então, se eu denunciei isso aqui pro conselho médico, será que vai dar bom pra senhora? Não, a gente nem pensa na hora. Mas sendo uma mulher que vive isso no dia a dia,
É muito difícil eu não olhar isso nos livros, obviamente. Eu também faço parte da comunidade LGBTQIAP+, então, Uhum. obviamente, eu também vou reparar isso em livros, eu também vou reparar isso na minha vida. Onde que é muito difícil a gente não se colocar dentro do livro quando a gente está lendo Sim. e ver o quanto que aquilo afeta a gente. E aí eu Uhum. volto a falar que eu sou uma pessoa que está com terapia em dia, graças a Deus. Não sei como eu estaria sem minha psicóloga. Por sorte, também com quase 30 anos na cara, terapia em dia, blá blá blá, eu consigo separar muito isso. Mas eu fico Uhum. pensando na Isabela, de 15 anos atrás, lendo um livro desse. E 15 anos atrás, eu era, assim, eu era considerada gorda, mas é aquela história. Se a gente olha a foto nossa adolescente, a gente vê que a gente era magra. No meu Exatamente. caso, pelo menos, e em Eu todas as também. minhas amigas, a gente fez esse teste recentemente. Tipo, a gente se achava gigante, a gente se achava gorda. Gorda eu sou hoje. Quando eu era adolescente, eu era magra. Eu passei por Magra. isso também. Eu Não, e tinha, eu era assim, magra, cintura fina, eu tinha uma barriga. E por exato. causa do que as pessoas falavam, eu ficava me achando gorda. E isso afetou minha vida de formas absurdas e vários distúrbios alimentares que eu enfrentei aí, enfim, ao longo da vida. E aí, muito me preocupa isso, porque é muito banalizado a gordofobia, não só nos livros, mas na sociedade. Tanto Uhum. que quando eu aponto essa problemática, ela é desvalorizada por 80% das pessoas. Ah, Uhum. mas isso acontece na sociedade. Ah, mas a gente vive isso todo dia. Mas É meio tá na hora que. da gente parar de viver isso todos os dias. Exatamente, eu não acredito que você quer normalizar uma coisa que machuca e mata, porque você vive isso todo dia, alecrim dourado. Ok, eu também vivi isso e vivo isso, mas eu não vou normalizar. Ah, mas Imperfeitos é lindo, é meu livro favorito. Ok, você quer gostar de um livro? Gosta, mas aceita as problemáticas dele. Você não Exatamente. precisa deixar de gostar dele, ó, Alecrim Dourado, porque eu falei que não gostei. Mas você precisa abrir os olhos e ouvir alguém que está problematizando aquilo. E ainda mais uma problemática, assim, significativa, que realmente machuca pessoas. Porque, mais uma vez, eu estando preparada, lendo algumas daquelas frases, falei, caraca, meu Não, eu não Deus. li. Eu não li, eu te contei até, porque ano passado, quando eu fui assistir Barbie, aqui em Campos também tem livraria, mas não é muito boa, não. Aí eu fui no shopping em Taubaté, e aí eu entrei na livraria e o vendedor tava me empurrando em Perfeitos. E você já tinha falado que você não leu, você não podia falar, mas que algumas pessoas tinham comentado com você que tinham falas Sim, gordofóbicas. E eu peguei e falei assim: não, a influenciadora que eu gosto, que eu sigo, ela falou que tem falas gordofóbicas, não quero. Ele me foi capaz de abrir a foto de orelha e falou assim: mas a autora também é gorda, então acho que não tem nada demais. não E tem eu nem peguei e olhei como. pra cara São desse duas menino. autoras. São duas autoras. Aí eu falei assim pra ele: não, obrigada. Realmente, se a gente junta as duas, dá uma pessoa agora. Então, aí eu falei assim: ah, mas não, obrigada. Acabou que eu comprei, quer ver? De férias com você, da Emily Ai, Rê. eu amo. Eu sei. Aí acabou que eu comprei esse. Mas assim, naquele momento, eu falei assim, gente, eu tô falando que eu não quero, que não é uma coisa que eu quero experimentar. Pode, por favor, não me oferecer? Eu acho que assim, no momento em que uma pessoa fala pra você que aquilo machuca ela, se você não para pra repensar um pouquinho, pelo menos, tem algo muito errado. Bem. Você não precisa, vou repetir mais uma vez, você não precisa mudar a sua opinião do livro. Você não precisa parar de gostar dele. Você não precisa perder a vontade de ler ele, porque eu dei meia estrela e apontei as 7.000 problemáticas dele, que vão além da gordofobia. Tem um assédio que é descreditado, né? Uhum. Desacreditam da personagem principal. Ai, Então, tem depois que você vários. me falou disso, depois que você falou isso, não sei se você é aí que eu não vou ler mesmo. Se uma pessoa preta vira e fala pra você isso é racismo, é racismo. Se uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, vira e fala pra você isso é homofobia? É homofobia. PCD falou que aquilo é capacitismo? É capacitismo. Uma pessoa gorda falou é gordofobia? É gordofobia. É um negócio tão simples que é Uhum. cansativo ter que ficar repetindo. Quando eu falei sobre imperfeitos, eu perdi 2.000 seguidores. Eu lembro. Eu E tava lá. assim, mais uma vez, um brinde à terapia, porque minha psicóloga, ela obviamente acompanha as minhas redes sociais e obviamente ela me prepara para. Eu brinco que ela tem uma bola de cristal. Ela me prepara para coisas que vão acontecer quando você é uma pessoa pública. Uhum. Então, vários acontecimentos assim que podiam ter muito dado errado para o meu psicólogo, eu estava muito preparada
porque a gente já tinha conversado sobre isso em terapia. E aí eu lembro que quando aconteceu isso do Imperfeitos, eu peguei todos os links, mandei no WhatsApp da minha psicóloga e falei, por favor, assista tudo isso antes da próxima sessão. E aí ela falou, ok. Ela me chama de minha paciente, né, pelo WhatsApp. Ela, ok, minha paciente. Vou assistir todos e a gente conversa na próxima sessão. Então, mas assim, me choca um pouco, né, porque eu ainda tenho um pouco de fé na humanidade. A Falando em fé, humanidade, insensibilidade. vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Uhum. Você é Team Carta ou Team Manuscrito? Eu sou Team Carta. Obrigada. Obrigada, eu também. Tenho toda uma teoria baseada em fatos que na minha cabeça fazem todo sentido. Primeiro, porque eu li o capítulo extra, né, quando ele saiu. E o capítulo extra me faz ter toda a certeza do mundo que eu estava certa. Uhum. E, além disso, eu fiz um vídeo explicando uma vez que não é spoiler, mas, assim, não chega a ser spoiler. Se você já leu, você vai entender. Se você não leu, você não vai pegar spoiler. Eu falei agora há pouco de Tarde Demais, e Tarde Demais, que é um dos livros mais chocantes da Colleen Hoover, ela escreveu como um exercício de escrita. Não era para ter sido publicado. Ela disse que ia escrever as coisas mais absurdas que pudesse como uma prática de escrita. E com isso eu falo, eu acredito na carta. Eu também sou Team Carta, mas eu tenho uma teoria, que todas as minhas amigas que são Team Manuscrito, elas não têm fé nenhuma na humanidade. Elas já desistiram. Todas as minhas amigas que são Team Manuscrito são assim. E todas as pessoas que eu conheço que são Team Carta ainda tem esse espírito sonhador, ainda acredita um pouquinho na humanidade. Faz sentido. A própria Colleen Hoover, ela se recusa a falar qual que é. Em todas as entrevistas ela desconversa. Tem entrevista que ela fala que é carta, tem entrevista que ela fala que é manuscrito, e tem coisa que ela fala que nem ela sabe. Mas sabe por que ela faz isso? Porque dá ibope pro livro. Ela quer continuar vendendo ela quer continuar vendendo 1000 edições do mesmo livro, ou produtos absurdos sobre os livros dela. Sim, eu concordo que tiveram produtos absurdos, mas eu achei todo o drama feito em volta do esmalte exagero. Eu também achei. Porque os Bridgertons também lançou esmalte, e também tem problemática nos livros dos Bridgertons. Eu li todos os 9, gostei, mas admito que tem algumas problemáticas ali. Eu não li os 9 ainda, eu li até os 5. Não vi ninguém causando quando a Risqué lançou a coleção dos Bridgertons. Mas eu entendo que tem outras coisas que sim, são mega problemáticas, e ela devia ter pensado, e ela tem zero preparo para lidar com esses momentos. Ela só some e vai cuidar da casa da praia dela. Quem sou eu pra julgar? Queria uma casa na praia também. Eu também queria uma casa da praia. Eu passo contato da sua psicóloga com ela, pra ela poder ter a terapia em dia. Não. Ela já não tá escrevendo, imagina se ela colocar a terapia em dia. Não, aí acabou a escrita, deixa ela quieta, ó. É o que a gente fala do Rafael Montes também. Rafael Montes não pode fazer terapia. Deixa quieto, tá funcionando. Então, voltando, eu perdi o que a gente tava falando. Você lembra do que a gente tava falando? A gente tava falando sobre os livros gordofóbicos e como eu ainda tenho um pouco de fé na humanidade. Foi. É isso mesmo. Então, vamos voltar daí. Você ainda tem um pouco de fé na humanidade. Eu também tenho. E assim, teve uma vez um episódio que eu vou contar aqui. Foi em 2019, pré-pandemia. Eu passei no vestibular. Eu ia fazer licenciatura em português e inglês. E aí, foi um dia que eu tava muito feliz. E eu, como mulher gorda, feliz. Chegou uma pessoa pra mim e falou assim: Nossa, Isadora, você tá grávida? A gente não pode ser mulher, a gente não pode estar gorda e a gente não pode estar feliz que tá grávida. Tem um bebê na barriga. Ai. A gente tem que ser radical às vezes. Tem. Infelizmente, a gente tem que ir pra esse lado. E. É meio. Não tem muito o que falar sobre. Eu acho que eu vou continuar apontando quando eu perceber que um livro é gordofóbico e identificar outras problemáticas. Jogo do Amor e Ódio que você citou, além de ser gordofóbico, tem falas capacitistas. Eu tenho uma sobrinha PCD, né? Ela é síndrome de Down. Então, falas capacitistas, além de sou humana, já acho um absurdo. Por ter alguém na família, acho pior ainda. Então, por ser professora? Também. Então, eu acho que é isso. Mais uma vez, eu tenho uma voz e vou continuar usando ela. Continue, por favor. E eu vou continuar repostando.
Você falou aí do PCD, e é assim, é uma coisa que eu queria abordar também, principalmente porque eu sei que a sua sobrinha tem síndrome de Down agora, é uma parte que eu estou mais envolvida ainda com pessoa, com PCDs, e eu queria saber, assim, de você, porque eu acho que é muito difícil a gente achar livros, agora eu tô vendo uma onda de pessoas trazendo mais com representatividades PCDs. A gente, assim como é muito complicado, porque tudo tá começando a ter representatividade agora, e que bom. Uhum. Mas até pouco tempo, pouco se via, e ainda no Brasil pouco se vê, infelizmente, capas com os personagens principais pretos. Ou Uhum. capa com os personagens principais gordas. Ou gordos. É muito difícil. E aí agora a gente tá tendo uma leva incrível de personagens gordos, de personagens pretos, de personagens PCD simplesmente existindo e existindo. Tipo, existindo. Ponto. A vida deles tá ali e também faz parte da literatura e de tudo mais que for. Que bom que isso está acontecendo. E eu acho. Ah, eu acho que as editoras daqui ainda tem um pouquinho para melhorar nisso. Um pouquinho bom. Mas que bom que já tá melhorando. Aqui, eu vou indicar então um livro aqui pra todo mundo. Eu não li ele ainda, mas eu tenho muita confiança na pessoa que escreveu ele, eu conheço ela. Chama Não Tem Cura, é da autora Ana. Peraí, deixa eu achar aqui o livro da Ana. Porque eu sempre esqueço sobre o nome dela, porque nós somos amigas, então a gente acaba só se chamando pelo nome. Ana Vieira, acabei de achar aqui na Amazon. Isso! Ana S. Vieira, Não Tem Cura. Ele é com representatividade gorda, preta, e se eu não me engano, o personagem principal tem HIV. Sim, tá aqui. Testou positivo para HIV, acabei de ler na sinopse. É isso Uhum. mesmo. E está no Kindle Unlimited. Eu tenho ele quando ele tava por editora, ele tava pela Viseu, depois que acabou o contrato, a Ana lançou ele independente. Eu tenho ele aqui em físico, acabei de pegar aqui. E assim, a Ana é uma autora LGBTQIAP+, incrível. Ela tem vários livros e ela sempre traz. Nos livros dela tem representatividade PCD, tem representatividade gorda, preta. Ela separa muito a vida de escritora com a vida pessoal dela, porque ela tem uma formação que lida muito com criança também. E ela tem medo do que os pais podem acabar falando, porque ela vive num meio muito conservador. Uhum. Então, ela separa muito bem isso, mas assim, eu confio de olho fechado nas coisas que a Ana escreve. Então, fica aqui a indicação, tanto para você, Bels, quanto para quem estiver ouvindo, da Sim. Ana Vieira, porque é uma autora excelente e eu confio nas. Eu já li vários livros dela, eu confio de olho fechado no que ela escreve. Anotadíssimo. Anotadíssimo, né? E se você ler, você me avisa e me fala o que Pode acha. Eu deixar. acho que eu vou ler ele ainda esse ano. Não sei quando, mas eu vou ler ele ainda esse ano. Pode deixar que eu aviso assim. Eu falei aqui da representatividade. A minha listinha de assuntos que eu queria falar com você, eu acho que já foi, que eram sobre seus livros, representatividade gorda e PCD. Você já falou um pouco de como é ser professora, mas eu quero que você fale da sua luta de professora no Brasil, que também não é nada fácil. Eu acho que eu tô numa posição muito ai, de fora da realidade da grande maioria dos professores, porque as Uhum. duas escolas em que eu trabalho são particulares. Hum. Então, a minha realidade, querendo ou não, não é espetacular, porque esses dias alguém falou na minha caixinha de perguntas que eu não devia estar reclamando porque o professor recebe 8.000. Quem dera. Ai, colega, pelo amor de Deus. Nem se eu juntar todas as escolas que eu trabalho, mais a internet, eu chego nisso, meu bem. Então, assim, óbvio, o professor precisa ser mais valorizado, ponto. Uhum. Mas, querendo ou não, eu tenho, né, muitos privilégios em relação a tudo que acontece dentro de sala de aula, relação com os alunos e pais e tudo mais, por ser professora de escola particular, né? Mas Mas você já deu aula em escola pública? nunca, Nunca? Entendi. não, só fiz estágio. Eu sempre dei aula ou em curso de idiomas ou em escola particular mesmo. Uhum. E isso é uma coisa que gera até um olhar torto de alguns professores, do tipo, essa professora aí que nunca nem pisou numa escola pública. Não, pisei para fazer estágio realmente, mas quando fiz concurso não passei. Uhum. Enfim,
tive as outras oportunidades que tenho hoje, acontece nas melhores famílias, gente. Acontece mesmo. Eu só não passei por conta daqueles negócio de título, porque eu não tinha um bando de coisa que a outra pessoa tinha. Tá. Na disputa final, ela tinha mais anos de não sei o que, e aí passou na minha frente. Mas foco, superei. Cada escola tem sua realidade, nenhuma é fácil. Claro que algumas são mais fáceis que a outra e algumas são muito mais difíceis que as outras, por muitos fatores, principalmente pelo quão desvalorizado está sendo a educação no Brasil nos últimos anos, em relação à falta de respeito dos alunos com os professores, falta de respeito dos pais com os professores e tudo mais. Mas ser professor é um ato de resistência, trabalhar com educação é um ato de resistência. E tá muito ligado ao que a gente estava falando agora há pouco, de que eu ainda tenho fé na humanidade. Quando eu tô ali com os meus alunos, e eu sou professora de inglês, mas obviamente a gente conversa de tudo um pouco quando tá em sala. E eu acho muito importante ter esse meio, essa profissão e tudo mais, e levar isso muito a sério. Ser professora. Eu vi uma vez um comentário que era sobre: eu sou professora por amor. Não, eu realmente amo a minha profissão, mas eu não tenho que aceitar todas as dificuldades dela só por amor. Porque, todo professor é por amor e não sei o que e tal. E a gente precisa mudar um pouco esse discurso. Porque professor não é valorizado, porque professor recebe menos, porque professor basicamente educa muitas das crianças que não são educadas em casa. Porque, gente, é tanta coisa. É tanto rolê, mas, enfim, a gente ainda precisa mudar muito isso, porque é a profissão que forma todas as profissões, no final das contas, né? Então. Exatamente. Eu tô em 2 escolas públicas, as quais eu estudei. Mas assim, eu comecei essa semana, que a gente tá gravando o podcast, agora em abril. E aí, eu não tenho muito ainda pra falar, só que eu dei muita sorte de cair em 2 escolas que são, assim, praticamente referência na cidade de escola pública. Sim. Aqui na minha cidade é dividido escola de 1 a 5º e de 6º a 9º. As escolas são divididas assim. Aí eu tô em uma de 1 a 5º e a outra de 6º a 9º. E a única de 1 a 5º que é mais referência do que essa é que os meus filhos estudam. E aí, assim, mas assim, desde quando eu era adolescente, criança já, porque minha tia que sempre trabalhou, minha tia é professora há anos, hoje ela trabalha na Secretaria da Educação. Então, assim, desde pequena eu vejo que é um descaso com os professores. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas o professor ganha muito bem. Sei lá, ganha 4 mil por mês. É um bom Isso, salário? gente. Que realidade que é essa? É um bom salário? Eu acho que é um bom salário, 4 mil por mês. Mas é um bom salário para a função que ele exerce? A gente tem que pensar nisso também. Porque, assim, o professor ele não trabalha só a hora que ele tá na sala de aula. Ele trabalha fazendo prova, ele trabalha corrigindo prova, ele trabalha preparando matéria. Tudo isso fora da sala de aula. Isso na casa dele, perdendo o momento que ele podia estar com a família, perdendo o momento que ele podia estar assistindo um filme, perdendo o momento que ele podia estar fazendo qualquer outra coisa. É um trabalho que não é só na sala de aula, tem um trabalho por trás também. Infelizmente, não é nem a metade dos professores que recebe esse valor. Então, Pelo menos aqui na minha cidade, aqui na minha região, a gente sabe que todos os professores têm pelo menos 2 empregos, porque um só não dá para viver. um só. E a gente tem que levar em consideração também que o Brasil que está hoje, no 4 mil também, por mais que seja um bom salário, nem sempre dá para viver, dependendo do lugar que mora. Sim. Então, os Porque professores precisam trabalhar, às vezes, em 2, 3, 4 escolas para conseguir, e ainda assim, aguentar aluno que não está respeitando, família que, enfim, desrespeita tanto quanto o aluno, e por aí vai. todo mundo fala pra mim, Isadora, por que você não faz pedagogia? Literalmente, eu não faço pedagogia não por causa de criança, mas por causa dos pais, porque eu sei que é muito complicado lidar com os pais. Mais uma vez, eu entro no fato do privilégio, porque na escola particular acaba que tudo passa muito pela coordenação, tudo é muito filtrado antes de chegar na gente e tal, mas são assuntos delicados e, infelizmente, isso reflete muito no Brasil de forma geral e em como as pessoas estão lidando com gordofobia, homofobia, racismo e tudo mais, porque tudo isso está ligado diretamente à educação.
Exatamente, é tudo ali na educação, e assim, a gente fala educação, as pessoas pensam em escola, mas muito não, a educação em si não é dada na escola, é dada dentro de casa, é no respeito que os pais ensinam pros filhos e Sim, ensinam os filhos a respeitar. A educação da escola é aprender a escrever, aprender a ler, aprender a falar outro idioma, como é o seu caso de professora de inglês, e aprender as coisas básicas do corpo e do dia a dia. Não é a educação que realmente precisa, que é respeitar o outro, respeitar a diferença que tem com o outro, respeitar a religião, aqui é a religião, a orientação. É orientação, né? Não tô falando bosta, não, uhum. né? É orientação Não, sexual. É, é respeitar a cor da pele, respeitar o corpo do outro, é respeitar o não do outro. Não faz isso, isso me machuca, que muitas vezes ninguém respeita. tem sim. E é exatamente dentro de casa, não é na escola. Isso não é responsabilidade da escola, gente. Isso é responsabilidade de dentro de casa. Uhum. Deus, aqui nós tivemos um papo muito sério, né? Muito divertido também. Você, eu quero que você me fale aí. Eu sei que você só lê o que você tem vontade, quando você tem vontade. E eu acho isso o máximo, eu acho isso lindo. E você, por isso, você acerta muito nos livros que você lê. Muitos são 4, 5 estrelas, coração de favorito. É raro ter menos que isso. Eu quero que Uhum. você me fale aí quais são os livros que você está com vontade de ler no momento. Eu não sei, honestamente. Isso Porque tá tudo bem. eu faço, tipo, a varinha escolhe bruxo em Harry Potter. O livro Aham, me escolhe. aham. Então, tem alguns que chegaram que eu tô querendo ler, tem alguns que estão no Kindle que eu comprei que também tô querendo ler, mas eu não me programo assim com tanta antecedência. Uhum. Eu mudo muito de opinião, então às vezes eu preparo até a cartela de post-its para aquela leitura, aí eu olho pro livro, perdi a vontade e a cartela fica ali para o momento que a vontade voltar. Falando em Então, posts, eu preciso te falar isso. Você criou um monstro. eu criei muitos monstros. Sim, você criou um monstro. Meus post-its estão acabando. Eu, no momento agora, comecei a trabalhar esse mês, só recebo o mês que vem. E eu já falei que em algum momento da minha vida eu quero ter uma caixa de post-its igual a sua. Eu acho que facilita muito eu ter a caixa de post-its daquela forma, Uhum, porque eu não gasto com livro. É muito verdade. raro eu gastar com livro, porque eu recebo, né, das editoras para divulgar e tudo mais. Então, claro, eu compro livro gringo que ainda não veio para cá que eu quero ler, ou algum livro de uma editora que, enfim, não me envia livro, ou de autores independentes que eu quero comprar o livro e tal, mas querendo ou não, eu economizo muito com livros por receber eles, então acaba que o dinheiro que eu poderia deixar separado naquele mês para comprar livro, eu compro em post-its. Não, eu vou fazer o seguinte, eu tô com muito livro não lido. Aí eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a comprar os posts, mas é porque assim, apesar de eu não comprar muitos, eu não ter dinheiro, eu tenho muito livro porque eu ganho muito livro. Eu sou cara de pau. Eu sou cara de pau. Eu chego pra pessoa assim, me dá um livro de presente. Olha, esse livro tá em promoção, eu quero de presente. O meu pai me ensinou uma coisa, o não eu já tenho. Eu posso correr atrás do sim. Então, eu vou pedindo livro de presente. E assim eu ganho muito livro. Eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, inclusive o episódio que saiu do podcast hoje saiu com ela, que ela faz muita doação de livro e assim, ela terminou de ler um livro que vai pra doação, ela primeiro manda foto pra mim, você quer? Aí eu falo assim, quero. Aí ela separa e manda pra mim. Agora em março, ela me deu mais de, acho que ela veio uns 10 livros de São Paulo pra cá. Então assim, eu ganho muito livro também, ainda não de editoras, se quiserem, estou disponível. Porque eu quero comprar meus posts. Mas eu já falei, o meu primeiro salário, eu vou pagar as contas que eu tenho que pagar. E vou comprar um pouquinho de post, porque eu tô sem. Eu tô sem. E eu virei um monstro. Eu tô lendo atualmente um que você gosta muito, que é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Maravilhoso. Eu tô na página 156 e aqui tá cheio de posts, porque aqui eu sempre coloco assim, coisas que eu me identifico, coisas que são importantes pro livro, e como ele é um suspense, eu vou colocando as pistas o que eu acho que é pista e nem Aham. sempre a Pipa percebe. E eu falei que eu me recuso a chamar ela de Pipe, porque me lembra Pipi. Então ela é Pipa, por mais que seja Pipa, é Pipa, e me lembra Peppa também. Eu sei, eu dou apelido. Eu vou dando apelido pros personagens enquanto eu vou lendo. E aí, às vezes eu esqueço até o nome porque eu só chamo pelo apelido. Mas assim, tô adorando. Mas tá cheio de post-it. E quem
eu comecei a ver você colocando post-it, nossa, isso é legal, hein? E aí eu virei um monstro. Eu peço desculpa, eu fiz isso pra muita gente. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes eu ainda leio sem. Porque assim, eu gosto muito às vezes de sentar, ler sem me preocupar com nada. Aí quando eu tô nesse mood, aí eu não coloco post-it, porque daí você tem que parar tudo, ir lá e colocar o post-it. E eu, ainda agora, essa parte não é sua, porque isso você não faz. Eu marco texto, eu escrevo no livro, eu vou. Eu tô mudando meu olhar pra leitura, e aí, às vezes, quando eu só quero aproveitar o livro, eu nem pego o post-it e deixo longe, porque senão eu não consigo ler. E isso também é culpa do Kindle, porque no Kindle a gente marca ali facinho, né? Leitura com post-its pra mim é muito automático. Tem 10 anos que eu uso os post-its pra marcar livro. Eu tô há Então, um pra ano. mim, então, para mim é muito rápido e automático. É, tipo, realmente muito parte Uhum. da minha leitura. Se fosse uma coisa que atrapalhasse e tal, provavelmente eu não faria. Mas pra mim é muito automático. Não, não, não me atrapalha. É o mood que eu tô, entendeu? É tipo assim, Aham, é, quero marcar. Tanto que Crepúsculo eu comecei a reler pra marcar as partes que eu gostava. aham. Acabou que meus post-its pretos acabaram, eu tinha mais de 1.000. E foram todos em Crepúsculo, sobraram só 7. E aí, Ai, ai. não, eu tenho um episódio, depois se você quiser ouvir, eu falo, eu fiz a conta de quantos post-its exatos foram na saga, porque eu contei de livro por livro. E aí, assim, é justamente para quando eu pegar o livro e eu quiser só reviver aqueles momentos mágicos que eu vivi com aquele livro, tá ali marcado, eu não preciso ler o livro de novo. Sim. Né? Você pega. E agora que eu faço o caderno de anotação. Que é, Uhum. normalmente a gente anota no Scooby, né? Mas eu também anoto no caderno. E eu sempre gosto de colocar uma frasezinha do livro. Então eu vou marcando ali pra escolher qual que eu vou marcar. E eu tá um caso sério, eu com os posts. Comeu seu muffin? Eu comi meu muffin, eu tive que parar, inclusive, porque eu tava ficando com muito açúcar. Não, Não, eu fiquei obrigadona. eu já recebi a foto. Não é uma gracinha? É lindinho de tudo. Eu já até salvei a foto aqui pra depois postar. Como eu tô muito atropelada ainda com o horário essas coisas, eu ainda faço. Eu tenho que fazer mais divulgação do podcast, mas assim, eu tô guardando tudo isso que me manda. Ah, eu comi isso enquanto eu gravava o podcast. Ou a minha amiga que falou, a gente gravou sem ela comer nada, aí ela ficou com vontade do bolo, ela foi na loja comer. Aí ela foi e fez um vídeo mostrando como que é o bolo. O vídeo tá guardado mais pra frente, até porque eu vou avisar aqui, né, já nesse episódio. Daqui um tempinho, eu vou fazer uma pausa no podcast pra fazer uma nova temporada, mudar a cara dele um pouquinho e talvez eu volte com um planejamento melhor, sabe? Eu quero planejar melhor pra divulgação pro podcast mesmo. Mas nós vamos fazer isso em algum momento, só que já se preparem que daqui eu acho que um ou 2 meses pode ser que ficamos sem episódios de podcast. Bom dar essas pausas também pra realinhar as coisas. Justamente, é pra planejar as coisas melhorzinho, porque eu senti muita vontade de fazer o podcast, assim, vou fazer. Aí eu fiz como dava, mas agora eu quero fazer mais bonitinho, até porque o podcast pode também ser um meio literário, como se fosse uma rede social, que eu não consigo investir tanto tempo nas minhas redes, mas, tipo assim, pra alcançar lugares que eu quero. Eu quero ir pra Bienal, eu quero gravar um episódio na Bienal, eu quero Uhum. ter autores grandes aqui, então eu preciso de um investimento de tempo, de qualidade melhor no podcast, que no momento eu não tenho. Mas teremos, e teremos em breve uma pausa aí e uma carinha nova no pod. Incrível. Estarei aqui pra isso. E Bels, quer deixar algum recado? Ah, gente, comam muffins, principalmente com os estrelinhos em cima. São muito gostosos. Leiam o que faz bem pra vocês, no ritmo de vocês, no tempo de vocês, independente de se alguém fala, sei lá, ai, que livro bobo, lê algo de verdade. Normalmente quem tá falando isso nem lê. Então, leia o que te faz bem, quando te fizer bem. E é sobre isso. Bels, deixe pra gente suas redes sociais. Como eu sou muito criativa, é tudo Bels Lopes. Bels Lopes com 2 L's, como eu falei, por conta de Crepúsculo, porque a minha conta é muito antiga e por mais que meu nome só tenha um L só, era como o pessoal chamava a Isabela Swan de Crepúsculo. Era Bels, e eu achava demais. Então é Bels Lopes.
Eu acho fofo o Bells. E quando eu reli Crepúsculo, eu sabia que o Bells é por causa de Crepúsculo. Eu falei assim, olha, é por causa disso aqui. Isso aí. E eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter topado. Muito obrigada Imagina. por ter vindo. Foi uma honra te receber. Eu Fico tava muito feliz. ansiosa. Hoje saiu o episódio e na legenda eu coloquei assim que eu não tava preparada pro próximo convidado, que no caso é você. Esse episódio, só pra falar, sai Honra. sábado que vem, dia 13, tá bom? Beleza. E aí, muito obrigada mesmo Imagina, obrigada a você pelo convite. por vir. As portas estão abertas se quiser voltar. Eu sei que Dona Isabela tem mais livro escrito, mas tá aí esperando uma editora, coisa do tipo. Ainda tá nessa? Ainda estamos, ótimo, ainda estamos nessa, mas esse ano vem alguma coisa. Joguei e saí Ah, correndo. então, assim, ó, se quiser vir pra divulgar, se quiser vir só pra bater papo, você mandar, ó, Isa, Pra comer quero muffin, pode pra deixar. comer muffins, só chama. Temos aí o seu episódio, é o 12º, temos pra quem tá vindo pela Bells, pode deixar aqui nos comentários. Muita gente não sabe, mas o Spotify também tem como comentar o episódio. O episódio vai Uhum. estar disponível no Spotify e no YouTube. Deixa aí no comentário, vim pela Bells, quer participar? As portas estão abertas. Quero tal autor. Vamos tentar alcançar tal autor e trazer. Ah, eu não sou autor e quero. Gente, aqui é um espaço pra gente falar de bolos e de livros, tá? Então, todos são muito bem-vindos. Curte esse episódio, comenta, compartilha, segue o podcast. Quem chegou agora, tem mais 11 episódios pra conhecer. E é isso, muito obrigada, Bels. Minhas redes Imagina. sociais é Romances da Isa Paiva. Tá tudo aqui embaixo também, tanto da Bels quanto o meu na descrição. Tem o user. Muito obrigada a quem ouviu. Bels, um beijo Beijo. e até o próximo, gente. Deus abençoe. Amém. Tchau. Livros e Bolos é um podcast independente. Dirigido, produzido e roteirizado pela Isa Brandão, editado pelo Rafa Brandão.